Vamos falar sobre o medo de acessar vidas passadas? Então, o que eu fiz, né? Eu tenho 2 grupos relativamente grandes no WhatsApp e eu perguntei lá por que as pessoas tinham medo de acessar vidas passadas, que tinha receio da terapia, né? Porque pra mim, para mim sempre foi muito natural, por mais que eu tenha tido criação católica, eu nunca me até 2015, 2016, eu não sabia, energia, não, sei lá, essas questões de vidas passadas, múltiplas vidas, eu não tava nem aí, pra falar a verdade. Então, para mim, vieram muitas novidades de perguntas, de questões que eu vou trazer aqui nesse vídeo pra gente desmistificar algumas coisas. São mitos, outras coisas. Realmente a gente precisa ter uma responsabilidade quando o assunto é vidas passadas, né? Não é. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. E para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu trabalho com regressão de vidas passadas, com a psicoterapia reencarnacionista. O método que eu utilizo se chama investigação de inconsciente, em que por meio de uma elevação de frequência, um relaxamento e a conexão com os mentores, uma das coisas que acontece, na maioria das vezes, são acessos de vidas passadas. Mas também outras coisas ali acontecem, mas o que a gente pede são os acessos de vida passada. Só um minutinho. O minuto passa rápido porque eu que pausei aqui o vídeo. Então, sobre o medo, a gente tem duas questões: a responsabilidade e o medo de si mesmo. Então, a responsabilidade, como eu falei, realmente o acesso de vidas passadas é algo que a gente precisa ter responsabilidade, né? Então, chega até mim algumas pessoas que às vezes acessaram naturalmente vidas passadas, seja por projeção astral, às vezes seja por expansão de consciência, por meio de ayahuasca, por meio de outros produtos, também por meio de outras terapias, né, que não tem esse método tão seguro quanto a psicoterapia reencarnacionista. E tinha mais um. Se eu for lembrando. E áudio de internet. Então, esses acessos, às vezes, quando de maneira não controlada, né? E até na psicoterapia também, às vezes, acontece situações mais emocionantes de acesso. Então, às vezes até por sonho, projeção astral, às vezes vem a pessoa e fala assim, nossa, eu não quero saber de vida passada de jeito nenhum na minha vida, porque eu me vi fazendo isso e tal, e a pessoa não soube depois trabalhar isso, não soube entender. Então, se esse é o seu caso, de ter alguma lembrança, alguma coisa que te perturbe em relação às vidas passadas, a terapia é para você. Né? Não quer dizer, nossa, então vou te forçar e você precisa fazer a regressão de jeito nenhum. Mas a gente tem as ferramentas necessárias para trabalhar. Vamos supor que seja uma questão de culpa. Eu sei que eu fiz alguma coisa e não consigo lidar. Essas são as regressões mais complicadas mesmo, são as de culpa. Aí, mas basicamente, já dando um spoiler do seu tratamento, o que a gente tem que entender? Que era o momento consciencial que a gente estava. A gente sempre faz o melhor, né? Ou então aquela vida em que a gente lembra, mas só de coisas ruins, ou só de pessoas que não gostavam de você. Mas tinha pessoas que gostavam de você, se não tinha no plano físico, tinha no extrafísico, né? E nas regressões, com o método da psicoterapia reencarnacionista, sempre aparece esse acolhimento dos mentores para a gente entender, para a gente ter mais certeza do cuidado do plano espiritual com a gente. É muito bonito, é muito bom, eles sempre estão nos acolhendo. Então, assim, uma das premissas que tem para a pessoa fazer a terapia, uma delas é saber que existe vidas passadas, né? Entender.
entender isso, basicamente. E também que existem, já que existe vida passada, nós somos espíritos eternos. Se a gente é espírito eterno, a gente morre e por um período fica vagando por aí. E se a gente fica vagando por aí, quer dizer que alguma coisa em outro lugar, seja aqui, seja em outro plano, existe. Então, essa premissa tem que ter e eu não posso deixar de falar sobre isso. É algo, é um trabalho espiritual, né? A gente conta com uma equipe espiritual dos mentores da egrégora, aí tem os seus mentores também, os mentores da casa, né, do local onde a gente vai trabalhar. E se for online, a gente também tem essa egrégora junto nesse trabalho, para que a pessoa veja o que ela precisa ver. Então, por isso que eu acho que é um dos métodos que eu conheço, né, que eu já participei, é o que eu considero o mais seguro. Até o curso, ele é um curso longo, ele é um curso de 1 ano e meio. Agora eu tô fazendo outro curso que tem duração também de um ano e meio, que é a questão mais conscienciológica do que de como interpretar a vida passada, do que a gente utiliza na nossa vida de hoje, como que a gente planeja e projeta uma vida futura. Então, eu amo falar sobre isso. Então a gente tem que ter responsabilidade, a gente não pode ter acesso por qualquer modo. Por outro lado, eu também acredito que nós somos senhores, que nós somos donos do nosso passado. Eu queria me lembrar de tudo. Eu queria ter maturidade suficiente para me lembrar de tudo sem me conflitar, sem ter nenhum tipo de prejuízo, né? Essa é a minha vontade. Eu não sei se é prepotência, se é pular etapas, mas tem essa questão dessa responsabilidade. Por outro lado, é o nosso passado. Então a gente tem que se tem que se entender, a gente tem que superar o medo de si mesmo. Eu acho que ter medo de vidas passadas é ter medo de si mesmo. E tem muita coisa por trás aí também. Vamos supor a pessoa que fez algo de errado no passado e fez essa regressão, assim, teve um sonho, foi muito intenso, ela fez alguma coisa ali que ela reprova, não digo errado, mas que ela reprova. Porque porque essa questão de errado ou de reprovável, né? Essa questão de julgamento, né? Reprovável é um julgamento da pessoa. Então, porque quando a gente acessa, não digo acessa, mas as realidades são diferentes. Então, vamos supor, a pessoa que está numa situação de guerra e se viu matando outra pessoa, não dá para julgar, né? Era a pessoa ou ela ali. Será que se ela não tivesse se defendido, ia ser um suicídio? Quer dizer, a gente tem que ter o amor principal por quem? Pela pessoa ou por nós? Ah, não, eu tô numa situação de guerra. Se eu não matar a pessoa, eu vou morrer. Será que isso é um suicídio? Eu acho bonito, né? A desistência ali por um lado muito, né? Altruísta, digamos assim, mas e o prejuízo para si mesmo? É um prejuízo muito grande quando a gente finaliza a vida antes da hora. Será que ao matar o outro era a hora do outro? Então tem coisa que não tem como saber, né? Tem ali todo o contexto em que para alguém ou naquele momento, por algum motivo, aquilo fazia sentido. Né? Se você fez alguma coisa que hoje você reprova, aquilo fazia sentido naquele contexto. E a gente tem que deixar passar. E se essa é a sua situação, eu já te adianto uma pergunta aqui que te faria na terapia. Qual é a sua atitude diante do erro do outro? Ou diante dos seus próprios erros? Então, assim, quando a pessoa traz alguma situação, a gente tem formas de trabalhar a vida de hoje sem que sejam feitas outras regressões, até que a pessoa se sinta preparada. Teve uma pessoa que veio fazer tratamento, acho que o ano passado, ela era, ela não se via preparada para isso. Então a gente marcou sessões de conversas a mais
fica combinado de que ela me falaria, né? Falou, olha, no seu tempo, a gente vai conversando, vai trabalhando outras questões, e ela desenvolveu muito, muito rápido. Foi um trabalho muito, muito bacana. Então, sobre o medo, que é a questão da responsabilidade, a questão do medo de si mesmo, a questão do medo também das emoções. E se eu não, se eu acessar alguma coisa que eu não posso ver, ou que eu não consiga lidar, é a questão que eu já falei do método. Com o método correto, qual na psicoterapia reencarnacionista, quem define o que será visto são os mentores. O que a gente faz é manter ali a pessoa mais neutra possível no caminho de receber a informação. A gente pontua muito só realmente quando é necessário. Né? Tem um vídeo no Instagram, depois eu quero fazer um material sobre ele. Eu até falei isso recente em algum lugar. Em que a pessoa vai, eu acho que é uma hipnose pela forma ali como a pessoa ficou. E algumas pessoas, vou até colocar aqui também, o medo da hipnose. Da forma como a pessoa fica mais imersa ali. O terapeuta vai perguntando, qual que é seu nome? Onde você tá? Que local que é? A gente não faz isso, porque o caminho tem que estar aberto, tem que ser mostrado o que os mentores querem ver, e não o que a gente fica curioso, e não o que a gente quer ver. Então, uma interferência dessa, vamos supor, dessa questão da pessoa ter matado alguém lá numa guerra. Uma coisa é como eu falei aqui, né? Matou alguém. Mas e se você reconhece seu pai, sua mãe, ou alguém que você gosta muito, que você fez mal? Perdão, que você estava naquela condição em que você decidiu matá-la, né? Ai, meu Deus, o karma, não sei o quê. A gente tem uma questão de responsabilidade, né? Com tudo. Então, é muito simples e leve isso. Então, sempre, tudo que você for fazer, faça bem feito, faça com amor. Sempre que puder ajudar alguém, ajude. Né? Não por uma questão kármica, mas por uma questão de ajudar o mundo e, por consequência, esse karma vai reduzindo, a gente vai, vai melhorando isso, né? Quando vem alguma coisa mais clara sobre karma, obviamente a gente vai trabalhar um pouco nesse sentido, mas a minha visão kármica é sempre essa. É de fazer o bem, não interessa a quem, pra gente não ficar a dívida. Isso é muito pesado, isso não nos auxilia no nosso desenvolvimento. A gente ficar achando que a gente está devendo a alguém ou que alguém nos deve, né? Então a gente precisa ter eu acho, na minha pessoal opinião, um trabalho mais leve em relação às ideias de karma. Depois eu posso até fazer algum estudo de caso sobre karma. Que é pegar alguma história de regressão e pra gente conversar ali sobre essas questões kármicas. Se você gostar de relato de regressão, eu acho que eu tenho já dois aqui, que um é de uma vida no Egito e o outro é de uma vida em que eu era médium. Procura lá que esses dois são bem legais e eu quero ver se eu gravo mais. Então a gente... a hipnose, vamos lá. O método que eu trabalho, ele é hipnose? Nós aprendemos no curso que não, né? Aí já teve pessoas que me falaram, todo acesso de vida, todo método de acesso de vida passada é uma hipnose. Mas vamos pensar em termos não de palavra, mas de controle, né? Eu não conheço todos os métodos de hipnose, mas já passei por muitas hipnoses. A hipnose é algo que deixa a gente mais à mercê. Ela é mais como se tocasse ele mais profundamente no nosso inconsciente.
E eu já passei por muitas, muitas, muitas regressões pelo método da psicoterapia reencarnacionista, que é a investigação do inconsciente, e também por hipnose. Na hipnose eu senti isso, que era muito, 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 muito mais profundo. Eu ainda fiquei acordada, ainda me lembrei de tudo, como no nosso método a gente também lembra, mas o nosso é uma meditação simples, em que é como se você estivesse sonhando acordado. Resumidamente, a hipnose ela já pega algo mais profundo, e na hipnose o terapeuta ele tem mais voz de comando, no sentido de controle da situação. O que a gente faz é acompanhar a pessoa, auxiliar a pessoa, a gente tem voz de comando também, porém, quem tem o controle da situação são os mentores, né? A gente não faz pergunta, a gente, na hipnose, nos métodos que eu já vi, sempre faz um resgate ali, a pessoa tem aquele comando no final. O que faz também na terapia convencional, né? Que é, vamos supor que a pessoa acesse uma situação de infância em que brigaram com ela e ela ficou muito triste. Então, na hipnose, o final fala para pessoa, então agora você volta, acolhe sua criança, né? Então, meio que cria um final melhor, né? E pra gente entender também questões, né? Nós somos o adulto da nossa criança, enfim, isso daí já é outra situação de uma linguagem um pouquinho diferente. Mas na psicoterapia reencarnacionista, não. Realmente, quem decide, quem define o que, é que vai ser visto, como que vai ser visto, se a pessoa vai ter reconhecimento de quem tá lá ou não, se ela vai saber que data, que país. Porém, sobre isso é interessante que conforme vai passando o tempo também, a pessoa vai passando por muitas regressões, vai entendendo a sua mediunidade, porque com esses alguns acessos ali aconteceu isso comigo, que foi os mentores iam me ensinando como que eles se comunicam comigo. Então, com o tempo, a pessoa vai ficando mais habilidosa, vai entendendo a se soltar mais, para ter cada vez mais melhores acessos. Então, eu amo. É um trabalho muito, muito interessante. Tanto que quando eu comecei a fazer, eu queria. Eu pensava em ser terapeuta, mas eu tava precisando de auxílio, eu tava precisando da terapia. Então, tem uma coisa também que, para pessoa que tem medo, outra possibilidade, outra sugestão, é que um terapeuta da escola receba regressão por ela. Então, nesse caso, se for online, aí o terapeuta fica. A gente fica todo mundo com a câmera ligada, né? Eu vou ali conduzindo ele e o terapeuta recebe e vai falando tudo o que acontece para a pessoa. Aí eu tenho um template de Notion, já que eu implementei esse ano, em que as pessoas têm acesso a todas essas anotações. Sabe aquele caderninho do psicólogo? Pois é, o meu você tem acesso e ainda ajuda a montar. Até por isso que eu gosto de trabalhar híbrido em qualquer situação, mesmo que seja aqui em Anápolis, vai ter alguma consulta que a gente faça online para a gente estar vendo isso, para a gente estar construindo esse histórico para você ter o seu dossiê, digamos assim. Aí eu estipulei que, assim, finalizada a terapia, eu garanto o acesso da pessoa por mais 6 meses. Aí você pode copiar e utilizar da melhor forma, né? Porque é da pessoa, é a vida da pessoa, é algo muito de merecedor de respeito, né? Tanto que eu não falo muito da experiência das outras pessoas. Agora que eu vou começar a perguntar mais, né? Pedir permissão, porque algumas pessoas não têm nenhum problema da gente de ficar falando, mas realmente eu só falo quando a gente tem permissão e eu quero aumentar essa questão dos vídeos, né? Das divulgações. Então, se você tem vontade, se você tem medo, entre em contato para a gente conversar, a gente marca a consulta para tirar suas dúvidas,
tal, porque essa é uma ferramenta de evolução interessantíssima e se você tem curiosidade, tem vontade, é algo que vale a pena. Pode ser que mude a sua vida atual, suas próximas vidas para melhor. E eu tenho a modalidade online e também presencial. Presencial eu trabalho, eu atendo em Anápolis e Goiânia. Então, se você tem vontade, vai fundo que o método tem todo um sentido, toda uma ética para ser seguro, para ser saudável, para ser útil também. Então, os pilares da psicoterapia reencarnacionista são muito sérios, tanto que tem a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E eu vou me sentir muito honrada de te acompanhar nessa jornada, né? A questão de confiança, né? Se souber de alguém também que queira, passa esse vídeo adiante, vamos ajudar a crescer esse trabalho, vamos equilibrar a troca. Se você aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, dá o like, compartilha com alguém, segue o canal, que o meu planejamento para cá tá excelente. Eu tô gostando bastante do resultado e eu sou bastante exigente. Eu acho que ficamos por aqui. Muito obrigada para quem me assistiu até o final, fico muito feliz. E continue assistindo os outros vídeos também, já tem bastante vídeo aqui no canal. Obrigada.